Daniel 1, do versículo 1 ao 5. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aqui nessa palavra, o estudo que eu fiz hoje sobre ela é que o Senhor, tudo que ele faz tem um propósito. Amém? Aqui nesse começo nós vemos de Daniel que tudo que ele faz tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Eu também vejo assim, se você vê. Se você vê, você coloca aí nos comentários que você vê assim também. Amém? E por que eu vejo isso aqui? Porque veja bem, ó. Jeoaquim, se você ler lá em livro de Reis, que ele estava lá, ele foi um rei mau. Ele fez tudo ao contrário do que Deus gosta. Ele não agradou a Deus. Tudo ele fez errado. Eu tava vendo a história dele. E ele, o que ele fez? Ele colocou imposto por causa que o rei do Egito lá, o rei do Egito tava pedindo dinheiro de propina, né? Para manter o povo lá em Judá. Então ele tava cobrando imposto das pessoas. E um imposto caro, não era um imposto barato. E aí o que aconteceu? Ele estava fazendo coisas erradas, né? Cobrando tudo isso de imposto da população. Amém? Então, o que acontece? Então, ele estava fazendo isso, por isso que o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Por isso, porque o que acontece? Israel, a tribo de Judá, essa parte que desde lá de que quando saíram do Egito, o Senhor, ele quer cuidar de todo mundo. Só que nem todo mundo deixa o Senhor cuidar. Amém? E o que acontece? E quando isso acontece, dependendo dos reis que administravam ali a cidade na época, acontecia coisas ruins para os reis e para as pessoas. Por quê? Por causa que era o rei, que era o administrador da cidade, que ele deveria falar sobre a palavra. Assim como o pai de Joaquim, que era o Josias, o rei Josias, ele fez uma aliança com Deus. Ele foi lá no templo, tinha um livro do Senhor lá. E ele foi lá e fez uma aliança com Deus de novo. Ele renovou a aliança com Deus. Mas aí vem Joacás, que era o filho depois de Joaquim, que é o irmão de Joacás, que fez o quê? Que destruiu todo, tirou toda a aliança. De novo. Então, o que acontece? Todos os reis que passaram por Israel, nessa época aí, que não faziam o que agradava ao Senhor, esse rei era amaldiçoado.
Então, alguma coisa acontecia com ele, entendeu? E não só com ele, como com o povo, entende? Então, por que o Senhor entregou Joaquim? Porque ele sabia porque o Joaquim ele não estava fazendo o que o Senhor não agradava aos olhos do Senhor, o que Joaquim estava fazendo. Então, era ruim. Então, o Senhor entregou para ele. E o que eu vejo também, ele permitiu que Nabucodonosor pegasse utensílios do templo do Senhor para levar para Babilônia. Amém? E aí, isso é um propósito também, porque alguma coisa vai acontecer. Aleluia? E isso vai acontecer aonde? Aqui mesmo na Babilônia. Por quê? O que vai acontecer? O sucessor de Nabucodonosor, ele vai fazer orgias com os utensílios do Senhor, do templo do Senhor. E o que vai acontecer? E o Senhor já vai decretar a morte dele, porque ele estava fazendo orgia. E isso acontece quando as pessoas fazem coisas ruins com as coisas do Senhor. Amém? Mas isso foi lá na época no Velho Testamento. Porque hoje, por exemplo, eu já vi muita gente fazendo coisa errada com a própria Bíblia, mas não acontece nada com a pessoa. Acontece assim, o Senhor permite que ela venha a sofrer com alguns problemas, mas isso tudo tem um propósito, assim como eu já falei. Amém? Porque muitas das vezes o Senhor permite fazer isso, por quê? Porque para chegar até a pessoa. Porque como a pessoa às vezes é uma pessoa de resistência, uma pessoa difícil, então muitas das vezes ela faz alguma coisa para que a pessoa venha a chegar até ele. Então por isso que eu digo que nada acontece sem propósito. Amém? Então por isso que tudo faz com propósito. E aqui outro ponto também que eu vejo, que ele mandou pegar os jovens lá de Judá, né? Os jovens bonitos, inteligentes, né? Que venham a se capacitar com os ensinos lá da Babilônia. Entendeu? E aí qual que era o objetivo dele? Né? Para que Daniel desse sabedoria a Daniel para que ele se aproximasse do rei. Para que ele se aproximasse do rei. Para definir os sonhos que Deus estava dando para o rei. Amém? Porque Deus tinha que falar com o rei. Como o rei não tinha ninguém para decifrar o sonho dele, para revelar o sonho dele, então o que ele deu? Pode ver que ele esperou dar 3 anos que Daniel ficou lá estudando, ficou lá sendo capacitado, e ele foi capacitando Daniel também, e deu sabedoria, deu visão, para que o Daniel revelasse os sonhos. E para quê? Para dar os sonhos aos Nabucodonosor. E aí quando ele desce, então o Daniel fosse decifrar, fosse fazer a revelação. Amém? Então Então tudo que o Senhor faz tem um propósito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Amém? Porque ele tinha que saber o que ia acontecer com a Babilônia nos próximos anos, nos próximos reinados. E foi por isso, porque quando ele dá o sonho, ele já está falando o que vai acontecer com a Babilônia. Porque Deus já sabe de tudo, como a gente já sabe. E ele não move, e ele não se move uma agulha sem que o Senhor não saiba aqui nessa terra. Amém? E eu deixo aqui essa palavra para você, porque assim, nós às vezes achamos que fazemos coisa escondida de Deus, mas a gente não faz nada escondido de Deus, tudo Deus sabe.
e tudo Deus permite a gente fazer. Quem não é convertido em Jesus Cristo, nós temos a mão do Senhor, mas não é uma mão por inteira, é uma vontade permissiva do Senhor. Então, muitas coisas que a gente faz, que a gente cisma de fazer na vida, muitos erros que a gente comete, o Senhor tá vendo tudo. Por isso que não tem como esconder nada. Amém? E às vezes muitas das coisas Ele deixa você fazer porque para que você chegue até Ele na hora que você tiver caída ou caído. Amém? Para pensar nisso. Se as coisas que você já fez na sua vida, aí você foi lá e correu e pediu socorro para Deus. Amém? Então, para e pensa. Tudo em a permissão de Deus. Não se move uma agulha nessa terra que o Senhor não saiba. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor, Ele queria que eu passasse isso aqui nesse vídeo de hoje. Amém? E Ele foi muito claro. E Ele foi muito claro, porque você entende que para Deus tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Amém? Glória a Deus, aleluia! E eu falo isso por mim, porque muitas coisas que aconteceram na minha vida, chegou a eu encontrar com Ele, porque antes eu sabia que eu tinha, como eu era católica, eu tinha Deus, mas tinha outras coisas, né? Não tinha só Deus. Então, você fica meio em dúvida e você acha que essas coisas intercede você para Deus, mas Deus não precisa de intercessor. O único que intercede por nós é Jesus, porque Ele é o nosso juiz. Amém? Aleluia? E isso está escrito na Bíblia, porque Ele é o nosso juiz. E Ele que cuida de nós, Ele que cura as nossas feridas. Amém? Por isso que Ele é o nosso pastor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Então, pense e pare e pense e veja e se reflita nessa palavra. Porque eu tenho certeza que você vai entender o que eu tô falando. Porque isso vai estar acontecendo na sua vida. Que Ele tá permitindo e o que Ele tá querendo é que você seja dele, que você seja exclusiva dele ou exclusivo dele. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Vou fazer uma oração breve aqui para que você venha a entender essa palavra. Amém? Assim como eu entendi, que o Espírito Santo venha a entender. Releia a palavra, é Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E peça ao Espírito Santo para revelar para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Pai, misericordioso, Senhor misericordioso, como o Senhor é misericordioso. Pai querido, que o Senhor venha trazer a clareza para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que vai assistir em nome de Jesus, que ela venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer clareza na vida dela e que ela entenda, que tudo que ela está passando é permissão do Senhor, porque Ele tem um propósito na vida dela. Pode ter certeza, essa pessoa vai abrir os olhos com essa mensagem, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir os olhos dela. Glória a Deus, aleluia, aleluia, que a paz do Senhor esteja com você. Que o Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu dia, sobre o fim de semana, que Deus proteja, que Deus te guarde, assim como está escrito na palavra, que Deus te guarde, guarde a sua saída, guarde a sua entrada, hoje e para sempre. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém e amém. E que você venha a curtir esse vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para a gente caminhar junto, amém? Para a gente estudar a palavra, para a gente caminhar junto, glória a Deus.
E também curte para que o YouTube, se você gostou, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Amém? E também compartilhe, não seja como o Mar Morto. Fique só para você a bênção. Compartilhe. Glória a Deus. Aqui fica esse vídeo para você. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.